Tiago, a palavra é sua. Os queridos amigos, os nossos votos de muita paz. Estou me sentindo plenamente em casa. Essa sociedade, o nosso centro aqui, Amor e Caridade, como a Teresa mencionou, possui o mesmo nome da nossa instituição, o que nos torna muito felizes também de poder estar aqui. Eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade que vocês nos oferecem, especialmente um presente maravilhoso que eu recebi, nossa querida irmã Elisete, que nós conhecemos ontem e que já faz parte da nossa família. Então, nosso agradecimento, nós recebemos aqui o presente, o seu livro Mergulho na Luz. Quero dizer para a senhora que com esse livro estarei levando-a também para a nossa casa, mas sobretudo esse livro a gente poderá estar levando, estaremos levando a senhora na nossa mente e no nosso coração. Então, o nosso carinho, muito obrigado por essa oportunidade. Meus queridos amigos, o nosso tema, o tema da felicidade, é um assunto absolutamente fundamental nas nossas vidas. Se nós perguntarmos a qualquer pessoa, em qualquer lugar, se ela deseja ser feliz ou infeliz, é natural, é óbvio, que a todos nós responderemos que desejamos ser felizes. Desde que a pessoa esteja no seu estado de saúde mental, no seu estado de equilíbrio espiritual, todos nós desejamos ser felizes. Entretanto, a felicidade, no mundo em que nós estamos vivendo, ela vai se tornando cada vez mais uma busca que muitos a perseguem. E ao fazê-lo, muitas vezes por caminhos diversos, ainda assim se mantém carente de felicidade. Por isso, o tema da felicidade, à luz do Espiritismo, nos pode descortinar, ampliar horizontes, para a gente poder adentrar um pouco melhor nesse tema e, de certa forma, termos de uma forma mais clara, mais concreta, o tema da felicidade como algo que realmente é fundamental para nós e algo que nós podemos conquistar. Nós vamos, então, desenvolver algumas imagens. Deixa eu ver aqui onde é que eu me localizo. Acho que é essa aqui. Tá. O primeiro aspecto que eu gostaria de trazer é que na própria Declaração Americana, da Independência Americana, nós encontramos ali um aspecto fundamental, muito interessante, que é esse que está colocado aí, a felicidade como um direito natural do ser humano. A felicidade como um direito natural, inalienável do ser humano. Esse é um pensamento que no século XVIII, com os filósofos franceses, especialmente na França, obviamente na França, né? Os pensadores iluministas do século XVIII apresentavam, já defendiam essa ideia.
de que a felicidade é um direito natural. Se a felicidade é um direito natural, todos nós podemos ser felizes. Agora, aonde está o desafio da felicidade? Nós vamos observar que o mundo atual, vários pensadores, vários sociólogos, como é o caso do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, fazendo uma análise, uma espécie de diagnóstico da sociedade atual, apresentam que nós vivemos um momento complexo, um momento delicado, em termos de escala planetária. O século XX foi o século mais violento da história humana. Nós tivemos 2 grandes guerras, num espaço de menos de 20 anos, e outros tantos focos de guerras localizadas. Após o término da Segunda Guerra Mundial, havia uma certa desesperança, um certo sentimento negativista que invadiu as mentes e os corações. Afinal de contas, todos os avanços ético-morais, religiosos, as grandes conquistas do pensamento humano, ao longo do tempo, os valores mais nobres não lograram evitar a morte de milhares de pessoas. Então, uma certa desilusão invadiu os corações e as mentes. E agora, aonde vamos encontrar, já que não há mais segurança, no sentido de que nós vivemos numa sociedade onde a qualquer momento podemos mergulhar num quadro deprimente de guerras e de conflitos? Aonde a segurança? O que nos poderá agora oferecer um estado de felicidade? E o desenvolvimento industrial do pós-guerra gerou uma sociedade tecnológica. Então, se o passado era necessário, então, de certa forma, esquecer, nos distanciar daquele passado que nos lembrava tanta tragédia, tanto sofrimento, e, de certa forma, o futuro se apresentava agora de uma forma relativa, sem nenhuma segurança de que poderíamos manter a paz e a harmonia, o ser humano começa, segundo a análise desses pensadores, começava agora a se deter muito no presente. É necessário que a gente viva o aqui e o agora, porque não temos mais nenhuma segurança, nenhuma certeza. E aí, ao longo do desenvolvimento tecnológico, da indústria, dos bens de consumo, passamos cada vez mais a centralizar a ideia da felicidade dentro de uma velha corrente filosófica que surgia agora de uma forma muito forte no pós-guerra. A concepção hedonista da ideia de buscar o prazer. A felicidade é o prazer. E para ter prazer é necessário ter coisas. Enquanto quanto mais coisas nós temos, mais prazer a gente tem. E aí passamos cada vez mais a mergulhar numa sociedade do consumismo. Aquilo que o filósofo francês Gilles Lipovetsky chama de um hiperconsumismo. Centralizando a ideia da felicidade na ideia da posse, do ter, das coisas. E toda vez que nós projetamos, que nós começamos a perceber que a felicidade está nas coisas externas a nós, a felicidade se torna frágil e inconstante, como frágil e inconstante são as coisas externas a nós. Então, nós adentramos numa sociedade com algumas características que a gente está aí colocando, né, de incerteza,
relatividade, os valores se tornam líquidos, no dizer de Bauman. Tudo aquilo, a ideia do sólido, daquilo que tem consistência, passa a se modificar. Vivemos numa sociedade, muitas vezes, onde as coisas se diluem com muita rapidez, seja nos relacionamentos, ou seja nas coisas materiais, tudo passa muito rápido. Vivemos uma sociedade, no dizer de Bauman, uma sociedade líquida, tudo se esvai muito rapidamente. E com isso, nós trazemos também uma ansiedade muito grande. A ansiedade cada vez mais envolve as pessoas, desenvolvemos cada vez mais essas características, se tornamos uma sociedade virtualizada, onde antes nós pegávamos as coisas, agora as coisas estão no mundo virtual, aonde nós passamos cada vez mais a termos a facilidade de nos comunicar com pessoas que estão cada vez mais longe de nós. Mas, ao mesmo tempo, temos dificuldade, às vezes, de nos comunicar com aqueles que estão do nosso lado. O problema não está na tecnologia, o problema não está na virtualização, o problema não está nas coisas materiais. Tudo isso faz parte da vida e é fundamental mesmo para a nossa existência. Nós estamos num mundo material onde nós precisamos das coisas materiais para poder desenvolver as nossas experiências. A grande questão é quando nós passamos a atribuir às coisas materiais um valor exacerbado, exagerado, vendo nelas o principal fator da nossa felicidade. Aí nos tornamos, dentro das visões filosóficas que se estabeleceu, afinal de contas, a felicidade, o que é? É ter ou é deixar de ter? O pensamento grego apresentava a ideia de que ser feliz, pensamento hedonista, hedone significa prazer, a felicidade é ter. Mas quando Epicuro apresentava essa ideia, ele apresentava isso principalmente não no sentido material, mas no prazer da alma, no prazer da sabedoria. É necessário buscar a sabedoria, buscar os valores profundos do ser. O prazer está aí, nesses valores. Só que isso foi distorcido ao longo do tempo e passamos a buscar nas coisas, cada vez mais nas coisas, e nos tornamos possuídos pela posse possuidora, escravos da posse que ainda não possuímos. Estamos em busca sempre do último, no último não tem. Mas apareceu um outro pensador que dizia: o importante é não ter nada, porque quem não tem nada não tem preocupação. E essa visão foi apresentada como uma visão cínica, porque nós precisamos ter coisas. Inclusive, chegou um determinado momento, um filósofo chamado Zenão de Cício, ele apresentava a ideia de que a felicidade seria quando nós conseguíssemos uma vitória heróica sobre o sofrimento. Aí sim, quando nós conseguíssemos uma vitória sobre o sofrimento, aí nós seríamos felizes, porque o que nos afasta da felicidade é o sofrimento. Quando nós... Obrigado. Hoje eu prometo que eu não vou derrubar. Então, quando nós conseguíssemos uma vitória sobre
o sofrimento, aí sim, nós seríamos completamente felizes. Porque como é possível ser feliz sofrendo? Sofrendo uma dor emocional, sofrendo uma dor física, problema de uma doença que nos envolve, que envolve um familiar, um filho querido, a quem nós amamos. Então, dentro dessa visão, a ideia do sofrimento parece conspirar contra a felicidade. Mas, curiosamente, nós vamos encontrar pessoas que, embora passando pela adversidade, passando pelo sofrimento, conseguiram manter um estado de equilíbrio e de serenidade. Nós gostaríamos aqui de trazer 2 casos para demonstrar isto. O primeiro deles é de um jovem. Esse jovem era mineiro. Ele viveu numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. De uma família muito pobre, muito modesta. Todos os dias, quando ele ia trabalhar, ele passava na frente de uma alfaiataria. Uma loja que não sei se é comum esse termo, hoje já não se usa muito isso, né? Era uma loja que se fazia roupas, ternos, sob medida. E ele passava pela alfaiataria e ele via na vitrine um terno branco. Esse terno branco fascinava. E ele ficava imaginando quando eu vou poder comprar esse terno. E ele todos os dias passava e namorava aquele terno branco. O dono da alfaiataria, conhecendo ele, sabendo que era de uma família simples, era um jovem muito trabalhador, muito dedicado, trabalhava para ajudar a família, muito honesto. Um dia, o dono da alfaiataria, quando ele estava retornando do serviço, chamou e disse: olha, eu quero lhe dar um presente. Pegou um embrulho, pacote, lhe deu para ele, disse: quando você chegar em casa, você abre e olha. Ele foi expectante para casa. Quando chegou em casa, ele abriu o invólucro e viu que se tratava do terno. Ficou profundamente emocionado. Alegre, um misto de alegria, de felicidade, naquele momento de contentamento o envolveu. Mas aí ele ficou imaginando, como era um jovem muito pobre, ele ficou imaginando, e agora? Onde é que eu vou botar esse terno? Onde é que eu vou usar isso? E aí ele se lembrou que no cinema estava passando o filme E o Vento Levou. Estava naquele momento passando nos cinemas no Brasil. Um filme de longa-metragem. Ele conseguiu os ingressos e foi assistir o filme. Colocou aquela roupa e foi maravilhado assistir o filme com aquela roupa, aquele terno branco. Quando chegou lá, já chegou um pouco atrasado, o cinema estava completamente já ocupado, ele teve que assistir o filme em pé, atrás. Um filme de longa-metragem, 4, 6 horas. Quando terminou o filme, acenderam-se as luzes e ele fez o movimento para sair e não conseguiu. Naquele instante, as suas pernas, ele percebeu que haviam inchado e ali começou a se manifestar a sua doença. Os amigos tiveram que levá-lo no colo para casa. E quando chegou em casa, a mãe, para poder tirar a calça, teve que cortá-la. As pernas haviam inchado. Esse jovem se chamava Jerônimo Mendonça. E nos deu lições excepcionais.
Dali, ele foi para uma cadeira de rodas. Da cadeira de rodas, ele ficou numa cama. Ele perdeu a visão, a doença avançou, ele se tornou espírita, era um jovem jovial, muito alegre, gostava de poesia, e mesmo diante daquele sofrimento, ele fazia campanhas assistenciais, não se movimentava, precisava ficar numa inclinação, a cama tinha uma inclinação própria para que não morresse sufocado. Naquela época não havia medicamentos como existem hoje para dores. Ele tinha dores terríveis no peito, colocavam sacos de areia de 3 quilos no peito para poder diminuir a dor. E um dia, Jerônimo estava... Eu gostaria de mostrar aqui, eu quero passar isto aí. Um dia Jerônimo estava numa emissora de televisão no Rio de Janeiro, porque levavam-no. Ele fazia palestras, tinha uma voz belíssima. Inclusive, quem desejar pode encontrar no YouTube. Existem lá recuperadas algumas palestras dele que vale a pena a gente assistir. Jerônimo estava dando uma entrevista, sendo entrevistado numa emissora de televisão no Rio de Janeiro. E o repórter, diante daquela situação, várias questões foram colocadas. Ele falava sobre a doutrina espírita, e o repórter não se conteve e perguntou para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? Você que está aí, você está numa cama, você não tem como se mexer. O que é felicidade para você? Ele era muito jovial, muito brincalhão. Ele disse: olha, felicidade para mim é quando consigo mover o rosto alguns milímetros para a direita ou alguns para a esquerda. O repórter descontraiu e aí ele começou a trazer considerações sobre a felicidade à luz do Espiritismo. Quando terminou a entrevista, o telefone da emissora tocou. Havia uma pessoa que desejava falar com ele, desesperada. Levaram o telefone até ele. Era uma senhora, uma mulher. E ela, quando colocaram o telefone, ela começou em prantos a conversar com ele. E ela passou a contar um pouco da história. E ela dizia mais ou menos o seguinte: olha, hoje foi um dia que mudou completamente a minha vida. Eu sou uma pessoa, tenho minha família, tenho um marido maravilhoso, filhos maravilhosos. Materialmente não nos falta nada. Mas eu trago conflitos profundos, internos, que eu não logrei resolver ainda. E diante de um sofrimento emocional, eu resolvi colocar um fim na minha própria consciência. E nesta oportunidade, eu havia programado já, nós tínhamos organizado em família uma ida ao cinema. E aí compramos os ingressos e já estávamos programados, a família, eu, meu marido, meus filhos e tal, mas eu estava programando apenas para eles saírem de casa. Havia comprado um veneno terrível. E naquele momento, então, eu disse para eles, no horário aprazado, eu disse para eles: olha, eu estou com uma dor de cabeça que me surgiu agora, serei uma péssima companhia, estragarei certamente a nossa programação. Então, eu gostaria que vocês fossem sozinhos, sem mim, e eu ficarei aqui descansando. E ela disse: aquele foi o momento de despedida. Eles estranharam, mas foram.
Naquele momento em que os familiares saíram, eu então fui me dirigir até a despensa da cozinha onde havia escondido o veneno. Só que para chegar até lá eu precisava passar pela sala. E quando eu fui passando pela sala, a TV estava ligada. E quando a TV estava ligada, exatamente no momento que você estava falando, era o programa ao vivo. E não sei porquê, naquele momento, algo me estimulou a parar. Eu olhei você desse jeito, você tão jovial, falando sobre a vida, sobre felicidade, dentro dessa situação que você se encontra, terrível. Então, naquele momento, eu comecei a acompanhar a sua entrevista e tive uma crise emocional de choro. Disse, como pode? Eu, que sou uma pessoa fisicamente saudável, que tenho uma família maravilhosa, como pode eu pensar em fazer tal ato? E naquele momento eu senti uma vergonha daquilo que eu estava pretendendo fazer. E algo na minha consciência me disse, não faça isso. Então eu quero lhe dizer que estou entrando em contato com você para dizer que você salvou a minha vida. E ele muito carinhosamente conversou com ela. Vejam, a felicidade, mesmo com o sofrimento, é fazer multiplicar a felicidade nos outros. Necessariamente, o sofrimento, ele em algum momento faz parte da nossa existência. Porque viver dói em algum momento. É inexorável. O sofrimento, em algum momento, faz parte da nossa experiência, de uma forma ou de outra. Um sofrimento emocional, uma dor física. Mas não necessariamente o sofrimento pode excluir a ideia de felicidade. Porque a ideia de felicidade implica na ideia de equilíbrio. Nós mencionamos ontem, na abordagem, de que Aristóteles apresentava a ideia da felicidade como a ideia da justa medida. Ser feliz é encontrar um ponto de equilíbrio na nossa vida. Não é estar sempre 100% eufórico, alegre, porque nós não conseguimos isso ainda, em função das contingências evolutivas pelas quais nós atravessamos. Mas quando nós atravessamos a experiência corporal, a experiência na Terra, dentro de uma postura de equilíbrio, nós estamos, embora sofrendo, estamos felizes. Quando o sujeito ultrapassa pela vida corporal, pela existência material, muitas vezes sofrendo esta ou aquela situação, mas ultrapassa multiplicando alegria e felicidade nos outros, dá sentido à sua existência, portanto é feliz. Florescer vidas implica na felicidade. O segundo exemplo que eu queria trazer para vocês é aqui dos Estados Unidos. Outro dia, eu estava em casa e ouvi uma melodia muito linda. Meu filho toca guitarra, tem 15 anos. E ele estava no quarto tocando uma melodia na guitarra. Eu nunca tinha ouvido essa melodia. E achei aquela melodia muito bonita, um solo. Cheguei para ele e perguntei, filho, que música é essa? Não conheço a música. Ele disse, pai, essa música se chama Altitudes. Olha o nome da música.
altitudes. Eu disse, de quem é? É de um guitarrista americano. Quem é esse guitarrista? Se chama Jason Becker. Nunca tinha ouvido falar. Aí ele começou a me contar a história desse guitarrista. E eu achei fascinante. Por isso eu queria compartilhar com vocês. Quando ele tinha 3 anos de idade, ele nasceu em 69. Quando ele tinha 3 anos de idade, o pai lhe deu um violão. E ele começou a tocar. Ele se transformou com muita rapidez. Ele começou a desenvolver a técnica de tocar violão. E o tempo foi passando e ele foi aprimorando a técnica. Quando chegou na adolescência, ele era um guitarrista virtuose. Ele havia desenvolvido todas as técnicas, ele dominava com 16 anos todas as técnicas dos grandes guitarristas americanos, ingleses, misturando um estilo próprio, juntando o solo da guitarra com músicas orientais. Uma rapidez, talvez quem conheça ou quem goste disso vai imaginar, uma rapidez nos solos, mas não só a rapidez, uma técnica altamente complexa para compor os solos. Mas os solos com uma extrema beleza, uma melodia muito bonita. Quando ele contava 20 anos, ele já estava excursionando pela Europa. E então ele estava gravando um disco. Na noite que ele estava gravando o disco, ele começou a sentir uma das pernas. E certo inconveniente, uma certa dor na perna esquerda. E isso continuou nos dias seguintes com uma dormência, e os pais começaram a se preocupar e procuraram levá-lo ao médico. Após alguns diagnósticos, ele foi detectado com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que vai terminando com os movimentos, vai atacando o sistema nervoso e vai acabando com os movimentos da pessoa. Vocês imaginem o que é isso para um jovem absolutamente virtuoso, com uma carreira promissora pela frente, usando exatamente dos movimentos para poder compor. Você imagina um diagnóstico desse? E eu tentei me colocar naquele momento, na situação dele, para tentar imaginar o que ele pensou naquele momento. Ele enfrentou com muita jovialidade. Quando ele começou a usar a bengala, ele brincava com a bengala imitando Charlie Chaplin. Dali, ele foi para a cadeira de rodas. Em 97, a doença estabilizou. Mas aí, ele não mexia mais nada. Quando a doença já estava avançando, numa das consultas médicas, o médico disse para ele, estava com os pais, e o médico disse para ele, olha, você tem que fazer uma opção. Porque essa doença, ela vai avançando de tal forma que os movimentos cardíacos vão parar, os movimentos do pulmão vão parar, e automaticamente naturalmente você vai morrer. Agora, se você quiser continuar vivo,
você vai ter que usar, ter que fazer uma traqueostomia, ter que colocar tubos respiratórios, para que artificialmente você continue vivo. Ele só movimentava os olhos, e o pai desenvolveu uma técnica de comunicação pelo alfabeto, aonde ele movimentava e compõe as frases. Então você tem que decidir o que você vai fazer, o que você quer fazer. Você quer naturalmente que isso aconteça, ou você vai passar uma existência entubado, com tubos de tudo quanto é lado, enfim. O que nós responderíamos? Ele disse, eu quero continuar vivendo. Para quê? Para compor. Eu quero continuar vivendo para compor. Vejam, hoje ele está assim e vive assim. E ele mora na Califórnia. Inclusive, alguns brasileiros vão visitá-lo. Ele continua compondo. Recentemente eu comprei um CD dele, músicas belíssimas. Ele compõe, outros tocam, óbvio. Mas ele continua compondo. Então, a felicidade, o que é a felicidade? O que é a felicidade? O psicólogo Viktor Frankl, que na época da Segunda Guerra, ele foi preso por ter ascendência judia. Ele foi preso, viveu os horrores dos campos de concentração na Alemanha. E ele, como psicólogo, enfrentando todos os desafios daquela situação absolutamente traumática, conseguindo sobreviver, ele escreve uma obra posterior absolutamente incrível, chamado Um Psicólogo num Campo de Concentração. E dentro da sua teoria, das suas ideias, Frankl apresenta a ideia, a chamada tese do otimismo trágico, onde ele apresenta 3 ideias fundamentais. A primeira ideia é com relação à dor. Está aí. Transformar o sofrimento, vamos ver aqui, numa conquista e numa realização humana. Você transformar o sofrimento numa conquista, numa realização. Você trabalhar o sofrimento. Não se vitimize diante do sofrimento. Mesmo nas questões mais difíceis, mesmo nos momentos mais cruciais, sempre há uma oportunidade para a gente aprender ou transformar aquela situação. Mas não se vitimize. Tudo há um sentido. Na visão espírita, nada é casuístico. Nada é por acaso. Se os problemas surgem desta ou daquela ordem e nós não fomos buscar, não foi em decorrência das nossas opções na existência atual, há as explicações, as causas mais profundas estão nas nossas existências anteriores. Mas também nem todo sofrimento é decorrência de algo que nós fizemos de equivocado, de errado no passado. Porque há experiências de sofrimento, de dor, que são elementos de autossuperação para o sujeito. São experiências que a própria pessoa, ao passar por ela, ao escolhê-la, e ao passar por ela, desenvolve forças insuspeitadas
que estavam dormentes no seu íntimo. E que se não fosse aquela situação, ela não desenvolveria. Então, o olhar de quem percebe uma experiência, por exemplo, de Jerônimo ou de Jason Becker, é aquele olhar terrível. Mas eles que passaram pela experiência conseguiram transformá-la num sentido de fortalecimento. E como nós sabemos que a morte não termina, a vida não termina com a morte, tudo é experiência no caminho extraordinário da evolução. O segundo elemento é com relação à culpa. Retirar da culpa uma oportunidade de mudar a si mesmo para melhor. Não se culpe. A culpa, ela não serve para muita coisa. Há pessoas que terminam se culpando e levando aquela culpa. Você não tem uma mágoa de alguém, mas você tem um ressentimento de si mesmo. Por algo que você fez ou que deixou de fazer, em uma determinada experiência, você vai alimentando e vai colecionando e vai levando aquela culpa ao longo da sua existência. Liberte-se da culpa. A culpa é algo absolutamente infelicitante. E ela só serve para nos advertir que em alguma coisa, em alguma experiência, nós poderíamos ter agido de outra forma. Então nos dá esse sinalizador para que a gente possa, a partir de agora, modificar a nossa existência. Mas não fique colecionando culpas, liberte-se delas, porque ela não serve para mais nada, apenas para isso. E o terceiro ponto que ele coloca é com relação à morte. Fazer da transitoriedade da existência um incentivo para realizar ações responsáveis. Fazer da transitoriedade da vida um propósito para que a gente possa crescer. Então, esses três elementos nos parecem muito de acordo com o pensamento espírita, na medida em que vai nos dando um sentido mais profundo para a felicidade. Quando Allan Kardec apresenta a questão da felicidade, em alguns momentos de suas obras, mas especialmente em O Livro dos Espíritos, na questão 922, em obras póstumas, ele volta a essa questão. Ele vai apresentar a felicidade não como uma bênção, como algo que nós ganhamos de Deus, mas a felicidade como um processo de conquista. E por isso a felicidade está necessariamente associada à lei do trabalho. De tal forma que a gente costuma dizer que ser feliz dá trabalho. Porque a felicidade é uma conquista. Se a felicidade é uma conquista, você tem que conquistá-la. E para conquistá-la, você tem que trabalhar por isso. Como tudo na existência parte de uma conquista, a felicidade é uma conquista. E se a felicidade é uma conquista, ela dá trabalho. Mas qual é o trabalho? A felicidade, o trabalho que nós estamos aqui falando não é o trabalho de trabalhar para ganhar dinheiro, para ir comprar o produto que a gente quer. Não é esse trabalho. Mas é o trabalho interior, de podermos administrar e educar as nossas tendências, os nossos hábitos, as nossas pulsões. Às vezes, educarmos a nossa capacidade de nos irritarmos com as coisas, trabalharmos a nossa, quem sabe, intolerância, educarmos aquilo que necessita ser educado,
que de alguma forma interfere no nosso estado de plenitude, de harmonia. Então, trabalhar para conquistar, para desenvolver a paciência, o trabalhar interiormente, sim, quando se sente que a gente precisa melhorar a nossa relação de afeto, de carinho, quando o sujeito percebe que é muito frio, que é muito distante, às vezes dentro da própria família, e precisa trabalhar o afeto, a proximidade, não apenas física, porque é fácil você chegar em alguém e dar um abraço. Mas às vezes, aquele abraço é algo que não transmite, não é algo que necessariamente mais profundamente o sujeito esteja sentindo aquela relação de afeto. A proximidade psicológica. A afetividade é isso. Muitas vezes, a gente observa, pelo menos lá na nossa experiência no Brasil, os pais necessariamente precisam trabalhar fora. Mas os pais ausentes necessariamente não são os que trabalham fora. Porque às vezes existem aqueles pais que estão muito presentes aos filhos e são ausentes. Porque psicologicamente, afetivamente são distantes. Então, muitas vezes, os pais chegam em casa, os filhos chegam e querem conversar, os pais estão cansados. Mas precisam. Os filhos não têm esta responsabilidade. Eles querem afeto. Então, o desenvolver a afetividade envolve uma relação de felicidade. Tá? Então, o Espiritismo apresenta a ideia de que a felicidade é uma conquista nossa, fruto do trabalho. Por isso, na questão 922 de O Livro dos Espíritos, a ideia apresentada é que isso vai ser desenvolvido também em obras póstumas. A imperfeição, ela gera, quanto mais imperfeito for o sujeito, mais infeliz tende a ser. Na medida em que nós trabalhamos interiormente para nos tornarmos pessoas mais humanizadas, nós vamos aperfeiçoando os nossos potenciais criativos, a nossa sensibilidade, o amor, que é o grande elemento mantenedor da vida. O amor é aquilo que move o indivíduo a ir ao encontro do outro, gerando felicidade. Na questão 922 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: olha, mas se a felicidade, estão discutindo a questão da felicidade, mas a felicidade parece uma coisa assim, muito própria de cada um. Você pode dizer assim, fulano é feliz de um jeito, fulano é feliz de outro. Mas haverá um elemento comum a todos. Haverá uma felicidade que pode ser considerada um elemento comum, independentemente da cultura, da localização geográfica, que envolva o ser humano de uma forma geral. E os benfeitores espirituais dizem a Kardec que, sim, há um elemento que pode ser considerado um elemento comum. E esse elemento eles dividem da seguinte forma: do ponto de vista da vida material, é a posse do necessário. Do ponto de vista da vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Vejam só, ele apresenta a ideia da felicidade em 3 aspectos importantes.
sendo que ele faz uma divisão da vida no que tange a vida material e no que tange a vida moral. Na vida material, aposto necessário. Bom, mas o necessário é relativo também, porque o que pode ser necessário para um pode não ser para outro, e assim sucessivamente. Mas quando ele trabalha a questão do necessário, ele está trabalhando necessariamente um outro elemento interno do ser humano, que é a questão do desejo. Nós somos seres desejantes, porque somos seres faltantes. E somos seres faltantes porque ainda incompletos, imperfeitos. Estamos num processo de aprimoramento. Kardec apresentou a ideia da perfectibilidade, ou seja, estamos num processo de crescimento. Então, estamos nos tornando cada vez, dentro do processo evolutivo, melhores. Temos essa possibilidade. Então, a relação do desejo é algo que é preciso com que a gente também possa administrar. O que nós desejamos necessariamente, de fato, é o que precisamos? Ou nós transformamos o desejo num corcel, sem controle? E esse corcel nos leva para onde quer. Então, a relação com o desejo é uma coisa muito interessante para a gente poder pensar. Poder administrar os nossos desejos com equilíbrio, para que a gente não se torne escravo do próprio desejo. E passe a ter uma vida material confortável, de acordo com aquilo que podemos ter, buscando melhorar, porque é a lei do progresso. Tá? Mas com uma relação de equilíbrio com as coisas e com a vida. Tá? A materialidade é importante. Quando o Espiritismo apresenta a ideia de que nós vivemos no mundo, ele não apresenta a ideia de que nós não devemos valorizar as coisas materiais. Porque são duas coisas diferentes que a gente precisa entender. Uma coisa é a materialidade da existência, são as coisas materiais. E nós precisamos disso dentro dessa experiência, porque nós vivemos no mundo material. Então isso faz parte. É uma ferramenta, uma possibilidade de crescimento, de experienciação. Outra coisa é o materialismo. Materialismo é outra coisa diferente. Materialismo é uma doutrina filosófica, que estabelece que só existe a matéria como verdade. Então, o Espiritismo não questiona as coisas materiais, mas ele questiona o materialismo, enquanto doutrina filosófica, porque nos mostra que a vida é algo muito mais profundo do que a experiência material. Então, são coisas que às vezes a gente pode confundir, que é bom que a gente lembre isso. O segundo aspecto, então, destacado pelos espíritos é com relação à vida moral. E aí eles apresentam a ideia de que é a consciência tranquila. E vejam quanta sabedoria. Porque uma consciência tranquila, a consciência, já diziam os poetas antigos, é a voz de Deus no homem. Freud apresentou a ideia das instâncias psíquicas, estabelecendo a ideia do superego, do sensor moral da conduta, que nos fala, que dialoga com o id, com a pulsão do querer fazer as coisas, e o ego tem que decidir. E agora? O que faço? Então, a consciência é essa voz que vai agigantando-se e vai iluminando, vai nos mostrando as possibilidades. Então, quando nós estamos em harmonia com a consciência, vejam só, quando Sócrates estava preso por ensinar aos jovens de Atenas, na Grécia, o questionamento, a dúvida, a ética, ele foi acusado de conspirar contra os deuses gregos, os deuses de Atenas. E por isso era considerado uma figura perigosa. Então ele foi preso e condenado à morte. Quando ele estava na cadeia, a descrição de Platão
no seu livro A Apologia de Sócrates, quando ele estava preso, um dos discípulos, chamado Críton, foi visitar ele na cadeia. E aí o jovem disse para ele assim: mestre, tu estás preso. Que tristeza. Aí está paredes de pedra, grades, tu estás preso. E Sócrates disse para ele assim: eu não estou preso, sou um homem livre. Disse, como assim? Você é um homem livre? Você não está preso, enclausurado? Ele disse assim: eu sou um homem livre, porque eu posso pensar. Aonde vai meu pensamento, aí vou eu. Então eu sou um homem livre. Mas sou um homem livre também por um segundo motivo. Porque eu tenho uma consciência pacificada, uma consciência tranquila. Mas eles te vão matar porque de uma forma injusta. E Sócrates perguntou para o jovem: e você gostaria que fosse por uma causa justa? Não. Então é preferível que seja por uma causa injusta. O importante é que eu tenha consciência tranquila dos meus atos. Aí o jovem, ainda na pulsão da juventude, disse assim: mas olha, essa noite nós queremos dizer, essa aqui é a boa notícia. A gente gostaria de dizer para ti que esta noite a porta da prisão permanecerá dormir aberta. E tu terás a oportunidade de se evadir, de fugir. E amanhã nós nos encontraremos e você nos ensinará a filosofia, nos falará da ética, da moral. E o Sócrates perguntou para ele: mas e como é que essa porta vai ficar aberta? Ele disse: é que nós, os teus discípulos, juntamos as joias das nossas famílias e subornamos o guarda. Então nós compramos o guarda lá e ele vai deixar a porta aberta. E aí eu me dei conta que não era só no Brasil que tinha isso. Já na Grécia, olha só, na Grécia já tinha. E aí Sócrates deve ter ficado assim, extremamente decepcionado com o discípulo dele. Você não entendeu nada do que eu falei, né? E aí ele perguntou para o discípulo assim: mas como é que eu vou aceitar isto e depois eu vou ensinar ética? Isso não é possível. Eu não vou fugir. E não fugiu. Depois, na praça pública, no dia da execução, os jovens estavam lá, o carrasco levou um pote de cicuta que daria para matar 10 cavalos do poder do veneno. Ele tomou, em seguida caiu de joelhos. Os jovens aproximaram-se, abraçaram e disseram para ele: tu estás morrendo? Ele disse: não. O corpo está morrendo, mas eu não. Eu viverei. Tombou. Então, a consciência tranquila é a consciência do dever, daquilo que é correto. A grande proposta de uma conduta ético-moral apresentada por Jesus há 2000 anos atrás e alguma coisa já, apresenta um código de ética excepcional para que possamos viver a nossa existência dentro de um estado de harmonia, de paz, dentro da relatividade da vida. Então a consciência tranquila é a consciência do dever. Por isso Jesus apresenta a ideia: faça ao teu próximo aquilo que desejas que teu próximo te faça. E não permitas te perturbar com as coisas que ficam por aqui mesmo, as coisas materiais, as coisas que se diluem, que se decompõem. Essas coisas ficam, nós permanecemos. Então, aquilo que possamos construir pela lei do trabalho no nosso mundo interior, dos valores éticos,
serão os elementos mantenedores da felicidade. Mas ainda, os benfeitores espirituais apresentam a ideia de que a felicidade tem um outro elemento também, que é a fé no futuro. Porque há muitas coisas que nós não conseguimos resolver agora, e aquilo nos angustia, e a angústia também nos afasta da felicidade. Então, quando o sujeito perde a dimensão do futuro, não que a gente viva no futuro, no vir a ser, mas é necessário não romper. E hoje nós vivemos, de certa forma, numa sociedade, segundo os pensadores atuais, uma sociedade pós-moderna, uma sociedade líquido-moderna. Escrevo essas denominações para dizer que nós vivemos uma sociedade hoje de tal forma que, de alguma forma, se rompeu com esta concepção linear da existência, no sentido de que muitas vezes se rompe com o passado. Passado, não importa, o que é uma tragédia para os professores de história, porque ninguém quer saber mais do passado. Então, o passado passou, não importa e tal. O passado não nos interessa mais, o futuro também não, porque o futuro é incerteza, a gente não sabe o futuro. O que nos resta? Viver intensamente o momento, o aqui e o agora. E muitas vezes, rompendo com a dimensão do futuro, nós passamos também a mergulhar nas mágoas, mergulharmos na ansiedade, porque tem coisas que a gente não pode resolver agora. É preciso ter fé no futuro. O que eu não posso agora, a fé é isso. A fé é a confiança de que aquilo que não aconteceu, acontecerá. A palavra que talvez mais traduza bem a fé é confiança. Tá? Fidelidade, confiança na vida, confiança em Deus. Confiança em Deus. Depositar confiança em Deus, que é aquele que nos criou, e que por ter nos criado, nos ofereceu as tantas oportunidades, nos oferece as tantas oportunidades para a gente conquistar a plenitude e a felicidade. E estamos destinados a isto. Isto é uma fatalidade, um determinismo divino. Se a gente pode dizer que existem alguns determinismos, como, por exemplo, nasceu, morre, do ponto de vista biológico, isso é um determinismo. Mas existe um determinismo divino, evolutivo, que é a felicidade, a plenitude. Todos nós estamos destinados a isso. Então, nós gostaríamos de encerrar essa parte com uma história que talvez possa resumir tudo isto. Essa história é uma fábula oriental de um rei que vivia em dado momento numa localidade, num reino muito próspero, mas que em determinado momento passou por uma dificuldade, porque a vida não é algo que simplesmente vá numa linha, ela tem altos e baixos. Existem os momentos sinuosos, e esses são os momentos importantes para o crescimento. Então, o reino chegou um momento que a agricultura estava em crise. O rei estava lá preocupado. E agora, o que fazer? Os camponeses estavam lá com dificuldade de sobreviver. Não havia mais alimento, estava cada vez terminando os alimentos. E o rei estava com problema, tinha que resolver. O rei tinha 4 filhas. E um dia ele reuniu elas na sala grandiosa do castelo e disse: minhas filhas, o pai precisa resolver o problema, mas para resolver um problema precisa de sabedoria. E para conquistar sabedoria eu preciso viajar. Quero viajar pelo mundo, conhecer outras culturas,
obter outros conhecimentos, da onde eu poderei tirar ideias para resolver os nossos problemas. Então ele tomou a decisão, no dia aprazado, ele reuniu as 4 filhas na sala do castelo e disse assim: o pai vai viajar, mas antes de eu viajar eu gostaria de deixar um presente para vocês. Chamou a primeira filha, abraçou-a afetuosamente e entregou para ela um grão de arroz. Esse é o meu presente. Eu gostaria que você cuidasse muito desse presente que o pai está lhe dando. A filha pegou aquele grão de arroz, não precisa nada aquilo. Chamou a segunda filha, abraçou-a carinhosamente e lhe entregou um grão de arroz. A terceira e a quarta, a mesma coisa. E saiu na sua viagem. Quando ele já estava fora, a primeira filha pegou aquele grão de arroz e disse assim: o que eu quero com esse grão de arroz? O que eu vou fazer com isso? Mas isso é um presente do meu pai. Ah, tá bom. Mandou chamar o mais importante artesão do castelo e disse: eu quero que você construa uma caixa de ouro puro e eu vou colocar aqui, vou guardar entre os meus pertences esse grão de arroz, porque foi presente do meu pai. O artesão construiu uma caixa de ouro que ela não conseguia nem levantar. Ali foi colocado o grão de arroz, ela guardou. A segunda filha olhou aquele grão de arroz, disse: esse grão de arroz, o que eu vou fazer com esse grão de arroz? Ah, já sei, vou guardá-lo entre as minhas coisas. Chamou a costureira do castelo, mais importante: eu quero que você faça uma bolsa de sedas finas vindas da Pérsia. E ali depositou o grão de arroz, guardou entre as suas coisas. A terceira filha disse assim: o que eu quero com esse grão de arroz? Ela pegou e jogou fora. A quarta filha pegou o grão de arroz e disse assim: meu pai era um homem sábio, alguma lição ele quis nos dar. Pegou aquele grão de arroz, dirigiu-se à sala do castelo, uma janela enorme, ela olhou lá fora, os camponeses, e teve uma ideia. O tempo passou, passa rápido para todos nós, por isso a importância de aproveitá-lo bem. O tempo passou e o rei estava de volta. E agora o rei era um homem mais sábio. Quando ele chegou da viagem, de imediato, ele reuniu as 4 filhas e foi perguntando para a primeira: minha filha, o que você fez do presente que o pai lhe deu? A filha saiu, foi lá correndo, buscou aquela caixa que mal conseguia carregar e disse: está aqui, papai. Eu guardei com tanto carinho, aqui, nessa caixa de ouro. Muito bem. A segunda filha: e você, minha filha, o que você fez? A filha saiu igualmente, foi lá, buscou, trouxe. Muito bem. E a terceira: o que você fez do grão de arroz que o pai lhe deu, minha filha? A filha disse assim: ai, pai, guardei com tanto carinho. Saiu correndo, foi lá na cozinha. Grão de arroz é tudo igual mesmo. Foi lá na cozinha, pegou um grão de arroz, trouxe. Está aqui, guardei com tanto carinho. E a quarta filha: minha filha, o que você fez com o grão de arroz? A quarta filha disse: pois é, eu achei tão curioso o presente que você nos deu, um grão de arroz. Fiquei pensando o que poderia ser feito com isso. Então comecei a pensar, olhei lá fora a terra ociosa e comecei a imaginar: quem sabe, se eu depositar esse grão de arroz na terra, começar a cuidar dele, ir lá regá-lo todos os dias, adubar a terra. E veja só, ela abraçou o pai, levou-o até a janela. Quando o pai olhou,
havia um arrozal absolutamente incrível lá fora. Os camponeses trabalhavam, alegre a terra. Das 4 filhas, apenas uma fez florescer o presente que havia ganhado. Deus nos deu o presente maravilhoso da vida. O que estamos fazendo desse presente? A vida, as oportunidades grandiosas, os nossos pequenos grãos de arroz que nós recebemos. O que fazemos deles? Por isto, a doutrina espírita nos diz que a felicidade é fazer florescer também. Fazer florescer a felicidade do outro, para que possamos também ser felizes. Então, nosso equilíbrio na vida, a posse do necessário, com equilíbrio, a consciência tranquila, atos o máximo possível corretos, a fé no futuro, trabalhando para poder desenvolver os dons maravilhosos da vida. Aí está a felicidade possível que cada um de nós pode e certamente está conquistando dentro dessa experiência. Que Deus nos abençoe. Muita paz a todos. Muito obrigado.